minha gente, olha eu de volta! Agora sim, vim falar sobre assunto que este canal se propõe a falar, sobre a minha experiência como professora aqui na Irlanda, como professora de educação infantil aqui na Irlanda. O que eu precisei fazer, quais os documentos necessários e se foi difícil, se foi fácil, e eu vou começar respondendo se foi difícil, se foi fácil. Bom, foi fácil para mim, porque existe sim uma demanda, uma procura, né, para profissionais nessa área de educação infantil aqui na Irlanda, porque eu tô fazendo uma investigação do porquê que existe essa fragilidade, eu não diria fragilidade, mas essa falta de profissional aqui na Irlanda. Mas alguns fatores, né? Algumas pessoas, elas não se identificam com a área, o salário não é tão competitivo, apesar de eu achar um bom salário, mas para os irlandeses, eles não acham um salário competitivo, eles preferem trabalhar com crianças maiores. E também tem uma questão que o governo, né, a ajuda social aqui na Irlanda, ela é muito forte. Então, às vezes, as pessoas, elas preferem ficar nessa ajuda. Lembrando que isso que eu estou falando são algumas situações de que alguns irlandeses falam para mim, né, as pessoas que trabalham junto comigo, e também coisas que a gente presencia. Não fiz nenhum estudo de caso a respeito disso, não pesquisei, então são suposições tiradas, não vozes da minha mente, mas de coisas que eu percebo como moradora aqui na Irlanda. Vocês vão perceber que a minha luz ela vai oscilar algumas vezes, porque eu estou de frente com a minha janela aqui e assim, apesar de estar um dia mais ou menos bonito, tá frio e tá chovendo, né? Então, às vezes o sol aparece, às vezes ele vai embora. Então, é por isso que a luz às vezes oscila. Então, para mim, voltando ao assunto, para mim foi fácil porque existia a necessidade e não existia profissional para trabalhar ali. Então, a escola onde hoje eu estou, onde eu trabalho, tem uma necessidade, até hoje, né? Tem essa necessidade de trabalhadores. Eu moro numa cidade pequena, eu acredito que quanto maior as cidades que você fica, aquele que está assistindo esse vídeo e mora aqui na Irlanda, então, quanto maior a cidade, mais você vai ter ali pessoas para ser seu concorrente. Então, como eu moro numa cidade pequena, então foi assim fácil de encontrar. Eu coloquei meu currículo. Na realidade, quando eu coloquei meu currículo, o interesse não era nem de começar a trabalhar de imediato. Eu queria saber como eu validava o meu diploma, né? Eu sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de Alagoas, no Brasil, e eu queria saber como eu validava. E aí eu procurava informações aqui no YouTube de pessoas que trabalham e não tinha essa informação. E aí eu fui, pelo menos não tinha, ou eu não encontrei, não sei. Enfim, então eu achei por bem colocar o meu currículo para eu até saber se era possível, né? Se aquilo que eu sonhava em sair da área, meu primeiro emprego aqui na Irlanda foi de cleaner, né? De limpeza, e eu pensei, não posso jogar meu diploma fora, né? Então eu vou tentar trabalhar na minha área. Então eu coloquei meu currículo e a pessoa respondeu, né? E ela falou que eu poderia. Gente, o que eu vou abrir uma aspa aqui. Toda vez que eu colocava meu currículo em alguma empresa, no meu currículo eu fiz o que ninguém faz. Eu coloquei a verdade. Tô dizendo que ninguém faz, né? Que isso? Que pretensão a minha, só eu sou a certa. Não, mas geralmente quando você faz o currículo, você coloca ali as suas melhores habilidades, né, as suas experiências, enfim. E eu coloquei de fato a minha experiência e coloquei um detalhe que
poderia tirar a vaga, que era a questão do inglês. Então, eu coloquei até em letras garrafais, eu não falo inglês. Eu estou aprendendo, mas eu ainda não falo inglês. E tá lá no meu currículo dessa forma. Porque eu não queria chegar no dia da entrevista ou a pessoa ligar para mim e ela descobrir ou ter o inconveniente de eu ficar nervosa, porque realmente eu fico nervosa quando eu vou falar inglês numa situação assim que eu não tenho sequer noção do que a pessoa tá falando, né? De um contexto assim que eu não entendo. Então, eu coloquei no currículo. Então, minha dica é, se você não é falante de inglês ou, enfim, coloque a verdade no seu currículo, porque é muito fácil você descobrir se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Na entrevista já fica notório. Então, eu coloquei meu currículo e aí foi marcada a entrevista com a coordenadora. Aqui, as especificações de profissão é diferente do Brasil, mas eu vou usar os termos do Brasil, tá? Então, a coordenadora conversou comigo, me deixou muito à vontade, foi uma conversa tranquila, perguntou um pouco da minha experiência. Como eu sabia o contexto, então eu consegui conversar, porque o meu vocabulário em inglês é um pouquinho limitado, mas quando eu sei o conceito, né? Quando eu sei o contexto, eu consigo conversar. Que dá para conversar, gente. O fato é, dá para conversar. Então, não fique pensando que, você só conseguiu um emprego porque o seu inglês tá bom. Não, meu inglês é péssimo, não é bom. Tá melhorando, eu tô conseguindo me comunicar melhor, mas é um inglês elementar, é um inglês muito ruim ainda. Então, dito isso, realmente foi fácil eu conseguir emprego aqui na primeira escola que eu coloquei, eu já fui chamada e consegui trabalhar. A segunda coisa que é a documentação. Qualquer escola que você for trabalhar aqui na Irlanda, você precisa de uma verificação da polícia, que no caso aqui é a Garda, né? Então você precisa, é como se tiver, é como não, né? É isso. Eles olham, eles pesquisam se você tem algum antecedente criminal. E dependendo desse antecedente criminal, a sua entrada fica limitada, né? Então, eu digo que depende, porque aqui na Irlanda tem muitas coisas, tem muitas situações que acontecem que dá para você ser julgado, né? Então, tipo, infração de trânsito, tudo é julgamento, não é igual no Brasil, por exemplo, o limite na estrada era 50 quilômetros e eu passei a 60. Então, eu vou lá, recebo a multa. Não, aqui você passa por um processo de julgamento, que a gente chama de corte, né? Você vai até a corte, você tem que ter advogado, se você não tiver, eles têm um advogado público, né? E, enfim, então eu tô dando esse parêntese por quê? Porque dependendo do que o que tem lá no seu antecedente criminal, você pode entrar ou não. Então, isso para trabalhar com crianças e com idosos, né? Em algumas empresas eles pedem a verificação dos seus antecedentes criminais. Então, o primeiro é esse antecedente criminal. E o diploma, como o meu diploma não estava validado, então eu entrei como ajudante, né? Eles chamam de professoras também, mas se fosse no Brasil, é ali uma pessoa que fica para cuidar da criança depois da escola, que chama de after school. Essa pessoa, ela ajuda as crianças nas necessidades delas de alimentação, tem atividades de casa e brincadeira. Então, depois a rotina é essa: eles chegam da escola, almoçam e depois fazem atividade de casa e vão brincar. Então, eu entrei, como meu diploma não estava validado, eu entrei como after school, como ajudante, como suporte ou monitora, né? Às vezes tem alguns lugares no Brasil que chamam de monitores. Então, eu era a pessoa que dava suporte para as crianças ali. Foi uma experiência que depois eu conto só sobre after school. Foi realmente, eu acho que arrumar um emprego foi muito fácil. Agora, permanecer até hoje é um desafio. Todos os dias
única e exclusivamente por causa da comunicação, por causa do inglês, né? O professor, a sua ferramenta é realmente a palavra, né? Então, por essa razão que eu digo que foi mais está sendo mais difícil permanecer no trabalho do que propriamente ter arrumado. Uma outra coisa que precisa também para você trabalhar nessa área é comprovante de residência e a sua permissão de residência aqui, né? Então, se você não tem permissão para o trabalho, para morar aqui na Irlanda, então, você não consegue esse trabalho porque de imediato eles já pedem para você o seu passaporte, se você for de outro país, seu passaporte e o seu cartão de residente, né? Então, infelizmente, para aquelas pessoas que não têm uma residência fixa aqui na Irlanda, não é uma opção trabalhar na educação infantil ou como after school, porque precisa realmente de permissão para morar aqui na Irlanda. Então, basicamente é isso, gente. Não é complicado, não é difícil. Isso é para você trabalhar como after school, precisa dessa documentação. Para trabalhar com professor de educação infantil, você precisa ter a qualificação. Aqui é dividido em level, são níveis, né? Até, acho que o último nível é o 9. O meu nível é 7, que é o meu nível de qualificação. Então, o que representa, né? A grosso modo. No Brasil, a gente não tem essa questão, a nomenclatura não é, level, eu tô nível level, nível level, enrolando a língua, confundindo. No Brasil, a gente usa, né, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior e pós-graduação, né, pós-graduado. Aí tem mestrado, doutorado, aqui são níveis, né? Então, o meu nível, como eu tenho graduação em pedagogia, o meu nível é 7. Isso equivale ao curso superior de bacharel no Brasil, né? A pedagogia, né? Tem o curso de pedagogia. Então, se você tem mestrado, doutorado, aí o seu nível sobe e, obviamente, o seu salário também sobe. E engraçado, gente, que independente se eu falo inglês ou não, o meu salário, ele é igual condizente à minha qualificação. Então, eu não recebo menos porque eu não falo inglês. Eu recebo a mesma coisa e até recebo um pouco mais porque o meu nível, pasmem, meu nível é maior do que o das outras meninas que trabalham comigo. Algumas, não são todas. Então, e aí eu vou deixar aqui embaixo o link, né, do departamento, no caso, no Brasil, seria a Secretaria de Educação, mas aqui é o Departamento de Crianças, Jovens e Pessoas com Deficiências. E é esse departamento que cuida de validar o seu diploma aqui na Irlanda. Então, eu vou deixar o link, se alguém se interessar, lá vai vir todos os documentos que você precisa para o seu certificado ser validado aqui na Irlanda e você poder trabalhar com crianças da educação infantil. Que, gente, no próximo vídeo eu vou falar como é este trabalho. Esse vídeo é falando um pouco da minha experiência, como foi, se foi fácil, se não foi. E o próximo vídeo eu vou te contar sobre a rotina da educação infantil aqui na Irlanda. Espero que você goste, que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, porque eu vou estar aqui sempre fazendo vídeo sobre esta temática. E assim, é sobre a minha experiência, tá? Experiência especificamente nessa escola, porque é a única escola que eu estou trabalhando e que eu fique por muitos anos nesta instituição. Então, é um relato de vivência. E como sempre, se você gostou, se inscreve no canal, compartilha, dá uma curtida, e aí você ajuda a esse canal crescer e eu trazer mais novidades ou curiosidades sobre professoras brasileiras trabalhando fora do Brasil, especificamente aqui na Irlanda. Te vejo no próximo vídeo.